para mais uma aula de português? Hoje nós vamos falar das sílabas átonas e sílabas tônicas, tá? As átonas são aquelas pronunciadas com menos intensidade, enquanto as tônicas são aquelas pronunciadas com mais intensidade, ok? Então veja um exemplo que eu coloquei para vocês. Próximo, certo? O pró tem um som forte, portanto é a sílaba tônica da palavra. O si e o mo, né, são as átonas, porque elas não têm tanta força quanto o pró na hora de pronunciá-las, ok? Bom, em algum desses casos, nós acrescentamos acento. Então, nós vamos conhecer 3 desses acentos. O acento agudo, o circunflexo e o grave, ok? Vocês podem observar aí como é o símbolo de cada um. Nesse primeiro momento, vocês vão conhecer esses acentos e o nome que eles têm, ok? Mais pra frente a gente verá para que ele exatamente serve, tá bom? Então, toda a sílaba tônica, nem toda, mas algumas sílabas tônicas terá, então, algum desses acentos. Como eu coloquei para vocês, o anterior, a palavra próximo tem um acento agudo no O, certo? Prosseguindo, então. Nós vamos falar também de monossílabo átono. Nossa, que palavra estranha. Bom, vamos desmembrar aí, vamos entender. Monossílabo possui uma única sílaba. Então, tudo que tiver mono significa um. Então, eu estou falando de uma apenas, tá? Uma sílaba apenas, tá? Então, possui... Por ser átono, possui pouca intensidade sonora, tá? Então, é uma sílaba com pouca intensidade sonora. Geralmente, essas sílabas que contêm pouca intensidade sonora, elas vão precisar de outras palavras para ter significado. Então, veja os exemplos. De, o, nos, mas, lhe. Então, a gente sempre precisa de uma outra palavra para acrescentar essas sílabas, tá bom? Então, eu preciso de criança, ou nos livros. A gente sempre precisa de uma outra palavra para dar significado, porque elas são fraquinhas, tá bom? Agora, a gente vai ver os monossílabo tônico, que são os fortes, tá? Além de ser também uma única sílaba, eles possuem intensidade sonora forte e têm um significado próprio. Então, eles são todos poderosos aí da língua portuguesa, tá? Então, tendo significado próprio, os exemplos são três, chá, luz, certo? São palavras aí, então tem um significado. Eles não precisam de outras palavras para compor o significado deles. Vamos ver novamente que vocês estão cansadíssimos de ver as oxítonas. Vamos relembrar o que é? As oxítonas é quando a última sílaba da palavra é a tônica, ou seja, mais forte. Vejam os exemplos. Sofá, jacaré, repor. Então, aí todas as últimas sílabas são as mais fortes. São classificadas como oxítonas, ok? Depois das oxítonas, nós temos as paroxítonas. Meu Deus, de novo, de novo. Que é a classificação da penúltima sílaba, ela é a tônica, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Então, nós temos aí lápis, pólen e festa, ok? Então, essas são as que possuem a penúltima sílaba tônica. E, por último, a proparoxítona. A antepenúltima sílaba é a tônica, tá? Então, aí nós temos os exemplos. Árvore, pêssego, tá? Nesse caso, todas possuem acento. Nas outras, podem ser que nem todas as palavras possuem acento, tá? Mas todas possuem uma sílaba tônica. Todas possuem uma sílaba que é mais forte do que as outras.
mas nem todas vão ter acento. Nesse caso da proparoxítona, todas vão possuir acentos, tudo bem? Bom, eu coloquei um esqueminha aqui para vocês entenderem e conseguirem memorizar qual que é qual. Então, as oxítonas, elas sempre vêm por último, tá bom? Então, aí eu coloquei por último. A paroxítona é a penúltima, por isso a gente acrescenta um par aí. Então, fica paroxítonas, tá? E a proparoxítona é a antepenúltima, porque a gente acrescenta um pro, né? Um pró. Então, fica proparoxítona, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijos e até a próxima!